capítulo de número 5, os versos 17 e 18. Diz assim, o texto das Sagradas Escrituras: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu a Deus que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Vamos todos juntos para a gente ficar bem afiado? Eu primeiro, depois vocês após mim. Vamos lá. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu a Deus que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou outra vez. E o céu deu chuva. E a terra produziu o seu fruto. Para gravar bem, olha para a pessoa que está do seu lado aí e diga para ela assim: meu irmão, Elias era homem igual a você. Opa, agora as mulheres deram um grito. Então vamos corrigir aí. A palavra homem aqui, tá? É gênero humano, tá bom? Então vamos lá, de novo. Elias era humano igual a você. Só que tem uma diferença. Ele orava. E a Bíblia diz que ele orou e pediu a Deus que não chovesse. E por 3 anos, 6 meses, não choveu. E ele orou de novo. Viu, irmão, como ele orava? E o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Que Deus abençoe a leitura da palavra e que Ele fale profundamente a todos nós aqui hoje, em o nome de Jesus Cristo. Elias foi profeta no reino do norte, no reinado do rei Acabe e do seu filho Acasias. O nome Elias significa o Senhor é o meu Deus. Quando nós olhamos para a vida de Elias, a gente percebe que uma fé verdadeiramente inabalável se destaca na vida desse profeta. Porque a vida de Elias, ela girou em torno de um conflito. Um conflito entre a religião do Deus verdadeiro e a religião de um falso Deus chamado Baal. O que estava acontecendo no tempo de Elias era o seguinte: o rei havia virado as costas para Deus, e um líder, meu irmão, o povo, ele sempre é reflexo do líder. Quando você tem um líder, um pastor, que é um homem de oração, o povo é um povo de oração. Quando você tem um líder que é um homem de fé, o povo é um homem de fé. Quando você tem um líder que é respeitado na cidade, o povo da sua igreja é respeitado na cidade. Quando você tem um líder que leva as coisas de Deus a sério, o povo da igreja também leva as coisas de Deus a sério. Mas quando você tem um líder negligente, o povo também é negligente. E o rei, contaminado pela sua esposa, estava adorando um falso Deus, chamado Baal. E todo o povo embarcou na do rei e começaram a adorar esse Deus, viraram as costas para o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, e começaram a adorar Baal. Agora veja, os adoradores de Baal acreditavam que Baal era o Deus que controlava a natureza, que Baal era responsável pelas chuvas, que Baal era responsável pelas abundantes colheitas, que Baal era responsável pela prosperidade. E Deus levanta Elias com a missão, ele era um profeta restaurador, a missão dele era levar o povo a reconhecer a sua apostasia e reconduzi-los ao Senhor. Então Elias, diante dessa cena, desse quadro, dessa situação, aonde toda uma nação havia virado as costas para Deus, ele lança um juízo em Israel. Ele diz, escuta aqui, se depois você quiser conferir em casa, nós estamos falando do capítulo 17 e 18 de 1 Reis, tá? Ele lança um juízo e ele diz assim, escuta aqui,
Vocês estão acreditando que é Baal quem controla a natureza? Vocês estão acreditando que é Baal, o Deus da prosperidade, que controla as chuvas, que lhe dá as farturas na época de colheita? Para vocês saberem que esse Baal não passa de um falso Deus, a partir de hoje, nenhuma gota d'água cairá do céu, não vai chover mais, nem orvalho cairá à noite, senão segundo a minha palavra. E ele faz a primeira dessas duas orações de Tiago. Ele pede a Deus que feche as janelas dos céus, e Deus simplesmente cega as janelas dos céus e para de chover. Com a falta de chuva, uma crise se instala na face da terra. Mas durante o período de crise, Deus vem para o profeta e diz assim: Elias, eu quero que você vá até um ribeiro aqui, ribeirinho, que é um afluente do Jordão. Você vai montar o teu acampamento ali, era o ribeiro de Querite, porque durante essa crise eu vou tomar conta de você. E aí Elias obedece a palavra de Deus, vai, monta o seu acampamento às margens daquele ribeiro, e ali, irmãos, algo sobrenatural acontece. Todas as manhãs e todas as tardes, Deus manda corvos levar para Elias pão e carne. Então ele se alimenta do pão, da carne, e toma da água do ribeiro. Veja, uma crise na terra, mas aquele que estava debaixo da palavra de Deus estava com as suas necessidades supridas. Meu irmão, se você viver uma vida debaixo da palavra e da orientação de Deus, pode se levantar a crise que for no Brasil, Deus vai cuidar de você, Deus vai abençoar você. O Elias está lá, mas com a falta de chuva, aquele ribeiro seca. Quando o ribeiro seca, Deus vem para Elias e diz assim: Elias, agora eu quero que você vá, que você se apresente, que você vá para uma localidade aqui chamada Sidom, tem um vilarejozinho chamado Zarefate. Você vai para lá, porque uma viúva recebeu ordens de mim para te alimentar. Só tem um porém: Deus esqueceu de avisar a viúva. E Elias fez uma pequena viagem. Quando ele está chegando ali num vilarejozinho de Sidom chamado Zarefate, já na entrada da cidade, ele encontra uma mulher. Diz a Bíblia que ela estava catando cavacos de lenha. Aí o profeta chega para ela e diz assim: mulher, tudo bem? Me arruma um copo d'água. Ora, uma seca na terra. O profeta chega pedindo água. Ela vai lá, traz uma água para ele, ele toma. Aí ele diz: mulher, o que você está fazendo aqui? Ela conta a história dela. Ela diz: profeta, o senhor sabe que nós estamos há muito tempo sem chuva, tem uma crise na terra, eu sou viúva, tenho um único filho, nós estamos vivendo uma situação muito difícil na nossa vida. O senhor tem uma ideia, nós não temos nada em casa, a única coisa que a gente tem é um pouquinho de farinha na panela e um restinho de azeite na botija. E eu estava catando esses cavacos de lenha para preparar um fogo, porque eu ia pegar o restinho de farinha que eu tenho, o restinho de azeite, ia preparar um bolo, iria comer com o meu filho, e depois nós iríamos esperar a morte. Aí o profeta disse assim para ela: faz o seguinte, pega os cavacos de lenha, vai para sua casa, faz o fogo, pega o restinho de farinha que você tem, pega o restinho de azeite, prepara um bolo, mas você não vai comer dele nem o seu filho, traga para mim porque eu estou com fome. Assim diz o Senhor: se você fizer isso, um milagre vai acontecer na sua vida. Na tua panela não vai faltar farinha, na tua botija não vai faltar o azeite, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Amém? Amém, amém, porque não era você no lugar da viúva. Meu irmão, se fosse você no lugar da viúva, sabe o que o povo diz hoje, pastor? Lá vem um pastor querendo se aproveitar da irmãzinha. Coitadinha da irmã, aposentada. Aí vem o pastor querendo que ela seja dizimista na igreja. Aí vem o pastor querendo que ela ajude com um saco de cimento para construção. Aí vem o pastor querendo que ela oferte. Coitadinha da irmã, nós temos que dar uma cesta básica para ajudar. Opa, eu vou abrir um parênteses aqui agora. Irmãos, assim ó, a igreja, ela ajuda pessoas na hora da necessidade. A igreja ajuda numa hora de emergência. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Cesta básica não resolve o problema de ninguém. Na maioria das vezes, cesta básica cria vício social. Você dá uma cesta básica para uma pessoa um mês, você dá 2 meses, você dá 3 meses, no quarto a pessoa já fica esperando e não faz mais nada. Hoje, por exemplo, para a igreja, é muito difícil a igreja fazer trabalho social. Porque primeiro você tem que discernir quem realmente precisa e quem se aproveita de você. Não é assim, pastor? E segundo, irmãos, que isso não resolve o problema da pessoa. Esmola para mendigo no sinaleiro não resolve o problema dele, alimenta a miséria dele só. Há uma experiência que eu tive. Há alguns anos atrás, eu estava em casa. Aquele tempo eu viajava demais, eu pregava em muitas igrejas. Eu estava num sábado em casa, era um sábado de descanso. E eu falei, hoje eu vou dar férias para os meus pés, vou colocar um rider, vou deitar aqui no meu sofá. Aí à tarde eu deitei e tal, de repente a campainha da minha casa toca. Que eu abro a janela para ver, era um mendigo. E quando eu botei a cabeça na janela, ele me falou assim: pastor, tem alguma coisa para dar? Eu falei, pronto, agora sabe que eu sou pastor. Se eu não der, vai dizer o pastor é pão duro. Eu falei, vou ter que dar alguma coisa. Mas você já percebeu que quando alguém pede alguma coisa para nós, um mendigo, um pobre, o que a gente faz? A gente soca no mendigo aquilo que não serve para a gente. Roupa velha, resto de comida, que está sobrando, nós empurramos para ele. Nós alimentamos a miséria dele. Aí o que eu pensei na hora? O que eu posso dar para ele? O que está sobrando? E quando eu pensei isso, o Espírito de Deus disse fortemente ao meu coração, assim, numa experiência única: não alimente a miséria desse moço. Faça alguma coisa que possa mudar a qualidade de vida dele. Pegue a melhor calça e a melhor camisa que você tem e dê para ele. Eu olhei e falei, ô Senhor, é comigo mesmo? A melhor. Falei, pronto, foi embora minha calça jeans e minha camisa preferida. Aí pedi para ele entrar, estava cheirando mal. Falei, ó, você vai tomar um banho, que eu já vou trazer uma roupa para você. Fui lá, peguei melhor calça, melhor camisa, levei para ele. Aí fui sondar ele, o bichão já estava tomando banho lá, usando meu shampoo. E aí assim, eu moro num sobrado, no banheiro de baixo, irmãos, eu tenho uma escova de cabelo que eu não gosto que ninguém encoste nela. Onde eu vou, ela vai comigo, ela está aqui na Viraí. É a minha preferida. E eu tinha esquecido a minha escova no banheiro de baixo. E quando eu olho o cara penteando o cabelão dele, ceboso com a minha escova, eu falei, Deus só pode estar querendo tratar de mim mesmo. Aí ele saiu vestindo a minha calça, a minha camisa, olhou para mim e disse assim, pastor, já que o senhor me deu uma calça e uma camisa, o senhor não tem outras 2 coisas aí? Eu falei, o quê? Uma cueca que eu tô sem e um sapato. Eu falei, cueca é muita moral para você, não vou dar não. Que número você calça? Irmãos, era o meu número. Era o meu número, foi o sapato embora. Aí nisso eu já tinha falado para minha esposa preparar uma refeição. Ela foi lá, preparou uma refeição. E aí ele foi comer. Irmãos, o sujeito tinha uma fé que removia montanhas. Eu nunca vi igual. Era ó, e já olhando para minha esposa, ó, se tiver alguma coisinha para eu levar também, bota uma sacolinha aí. E comeu, parecia um esfomeado. Aí depois que ele estava bem alimentado, bem vestido, eu levei ele lá para a sala, sentei com ele na poltrona. E ele disse assim, ó, você viu como é que você chegou aqui na minha casa? Sujo, maltrapilho, cheirando mal. Olha como você está saindo, ó. Bem vestido, bonito, arrumadinho. Esse é o plano que Deus tem para a sua vida. E ali eu falei do Evangelho, falei do amor de Cristo para ele. Ele era muito jovem. Eu falei, cara, ele me contou a história dele, que ele vivia só com a mãe, tinha um outro irmão, o pai tinha morrido, assassinado. Eu falei para ele, você não precisa viver uma vida de mendicância. Você pode arrumar um emprego, você pode trabalhar, conversa com a sua mãe, começa a frequentar uma igreja, Deus vai abençoar vocês e tal. Orei com ele ali na sala, dei algumas coisinhas para ele levar e o despedi. Nunca mais vi o sujeito. Passou um tempo, não sei quanto tempo passou.
E um dia eu fui pregar numa igreja, numa vila chamada Vila Real, fica próximo de Santa Felicidade, quem conhece Curitiba. E aí eu estou pregando e tinha uma pessoa sentada ali no meio, rindo para mim o tempo todo. Era assim, ó. E eu vinha para cá, o sujeito virava. Eu ia para lá, e eu incomodado, eu pregando incomodado. Falei, esse cara tá de gozação pro meu lado. Esse cara tá tirando sarro de mim. E eu nunca vou esquecer, porque ele estava com uma calça preta e uma camisa branca. Quando termina o culto, que eu desço do púlpito, quem vem? Ele. Vem sorrindo pro meu lado. E eu digo, se ele falar alguma coisa, eu dou-lhe uma bibliada no meio da cabeça. E aí o cara chegou para mim e disse, ô pastor, o senhor me conhece? Eu falei, nem você se conhece, cara, você quer que eu te conheça? Mas não lembra de mim? Eu falei, não lembro de você, eu passo por tantas igrejas, muito difícil a gente se lembrar de todo mundo. Eu falei, pastor, um dia eu bati lá na porta da sua casa, era aquele menino, mendigo, pedindo uma ajuda para o senhor, e o senhor fez isso, e eu segui o seu conselho. Deixa eu apresentar a minha mãe para o senhor. Trouxe a mãe, apresentou a mãe. E ele estava vestido de calça preta e camisa branca, porque ele estava trabalhando de auxiliar de garçom num restaurante de Santa Felicidade. Falou, pastor, estou trabalhando ali, nós estamos vivendo bem, minha mãe e eu já nos batizamos nessa igreja, Deus está nos abençoando, nós estamos com uma nova vida. Irmãos, aí eu fiquei pensando assim, né? Poxa, e se eu tivesse só dado uma esmola? E se eu tivesse alimentado a miséria dele? Talvez, até hoje ele estivesse nessa vida de mendicância. Mas quando eu fiz alguma coisa que mudou a qualidade de vida dele, ele foi abençoado. Então, irmãos, quando a gente olha para algumas situações, por exemplo, poxa, o profeta chega lá e diz para a mulher, pega o que você tem e me dá. Dá essa impressão que a gente quer se aproveitar da pessoa. Mas sabe o que estava acontecendo aqui, irmãos? Aquela mulher, ela estava vivendo uma situação que só um milagre mudaria a história da vida dela. E ninguém alcança milagre agindo de forma natural. Você só recebe milagre de Deus na sua vida quando você age pela fé. Você sabe uma coisa que o diabo leva a gente a ter? É dó dos outros. O diabo muitas vezes coloca um sentimento de dó. Eu uma vez estava, pastor, na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, pregando numa igreja muito grande, e no final do seminário, na última noite, as pessoas estavam consagrando uma oferta. Imagine assim, uma igreja com 2.000 pessoas, e as pessoas vindo à frente do altar numa fila única. E eu ali na frente, de repente veio uma velhinha, com certeza tinha mais de 80 anos de idade. E aquela velhinha trazia no envelope a sua oferta, e na mão um embrulho, um presente. E ela colocou a ofertinha dela no altar e olhou para mim, me deu um sorriso, sem dentes, falou, isso aqui é para o senhor, pastor. E eu peguei aquele presentinho dela, abri ali, irmãos, era um copo. Sabe esses copos de massa de tomate, que vinha massa de tomate? Copo daqueles. Quando eu peguei aquele copo, eu fiquei com dó da mulher, eu fiquei com pena dela. Eu disse assim, meu Deus, eu tenho muito mais condições que ela. E ela vem aqui me dar um copo. Quando eu pensei isso, o Espírito de Deus disse assim, ó, repreende esse sentimento, porque esse sentimento é maligno. Tem mais de 2.000 pessoas nessa igreja. A única aqui, ó, a única que está te honrando como homem de Deus é ela, que está fazendo um pouco a mais do que todo mundo, que se lembrou na simplicidade dela de trazer um presentinho para você. Ela está te honrando e ela também precisa dar para ser abençoada. Irmãos, esse copo eu tenho até hoje no meu escritório. Ninguém encosta, ninguém mexe nele. Por quê? Porque para mim aquele momento que eu tive com ela ali foi um evento sagrado na minha vida. Eu tenho certeza que Deus abençoou a vida daquela mulher. Eu acho que ela nem vive mais hoje, porque tinha mais de 80 anos na época. Mas eu tenho certeza que Deus honrou e que Deus abençoou a vida dela. Então todas as vezes que eu olho para aquele copo, eu me lembro daquela situação e daquela mulher que fez um pouquinho a mais do que todo mundo, e eu tenho certeza que Deus honrou. Quando Elias disse assim para a viúva,
traga isso para mim, ela precisava agir pela fé. Ele não precisava, estava bem alimentado. E aí imagine a situação da viúva, ela vai lá preparar o bolo, ela tem um menininho do lado. Vocês que são mães, vocês sabem como é que é a criança. Vai preparar o bolo, o menininho está ali do lado. Mãe, pode bater o dedinho aí para sentir? Mas não pode, filho, isso aqui é para o profeta. E aí quando ela pega o bolo e coloca no forno, que começa a sair o cheirinho, e o cheirinho entra no narizinho do menino, e o menino com o estômagozinho ali morrendo de fome. Mãe, está pronto? Quase, meu filho. Mãe, já terminou o bolo? Quase, meu filho. E quando ela tira o bolo do forno, as bolinhas dos olhos do menino quase pulam. Mãe, já posso comer? Não, filho, quem vai comer é o profeta. E ela leva para o profeta. E o profeta come daquele bolo. E quando ele faz isso, irmãos, algo sobrenatural que a mente humana nunca vai conseguir entender acontece na vida daquela mulher. Ela entra na casa, as panelas estão transbordando de farinha, as botijas estão transbordando de azeite, e a Bíblia Sagrada diz que até o dia em que o Senhor mandou chuva sobre a terra, não faltou a farinha na panela e não faltou o azeite na botija. Aí depois desse episódio, Deus vem e fala com Elias, diz assim: Elias, agora chegou a hora de você se apresentar ao rei. Já estamos no capítulo 18, porque eu vou mandar chuva sobre a terra. E aí Elias vai. No caminho ele encontra o mordomo do rei. Está lá na metade do caminho, porque o rei tinha dito para ele assim, para Obadias: Obadias, vem cá, dá uma passeada aí na terra, vê se você acha água, para a gente conseguir preservar a vida de alguns animais ainda. E aí o Obadias saiu procurando água, e ele encontra quem? Elias, que está indo ao encontro do rei. Ah, que bom te encontrar aqui. Avisa o rei que eu quero falar com ele, eu quero uma audiência com ele. Obadias vai lá e diz: Elias está aí querendo conversar com o senhor. O rei vai ao encontro dele. Quando ele se encontra com Elias, ele diz assim para Elias, nessas palavras aqui: és tu o perturbador de Israel? Em outras palavras, foi você que fez com que essa tragédia acontecesse no nosso país? Aí Elias disse: não, rei, o culpado é o senhor. Foi o Senhor que levou o povo a acreditar que Baal era o Deus que controlava a natureza. Foi o Senhor que levou o povo para esse caminho de engano. E eu tenho um desafio para o senhor acredita tanto no seu Deus? Chamem todos os seus profetas, os 450 profetas de Baal, os 400 de Baal, os 450 profetas de Azera. Vamos lá para o Monte Carmelo, porque eu tenho um desafio para o senhor. O rei reuniu os profetas, só metade subiu, os outros não quiseram nem saber, e o povo atrás. E eles foram para o Monte Carmelo. Quando chegaram no Monte Carmelo, Elias olhou para o rei e disse assim: eu tenho um desafio. Vocês acreditam mesmo que o Deus de vocês controla a natureza? Sim. Então nós vamos montar 2 altares aqui, e nós vamos orar. Eu vou orar ao meu Deus, e vocês vão orar ao Deus de vocês. E o Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. Olha que coisa interessante, hein? Quais são os 4 elementos da natureza? Vamos lá: água, terra, fogo e ar. Vocês acreditam que ele controla a natureza? Então a partir de hoje nenhuma gota d'água cai do céu, senão segundo a minha palavra. Ah, é? Agora eles estão lá, ele controla a natureza? Então vai ter que fazer fogo descer aqui no altar. Aí, irmãos, lá no Monte Carmelo, o povo, a Bíblia diz que o povo achou bom aquele desafio. No Monte Carmelo, 2 altares são levantados: um altar para Elias e um altar para os adoradores de Baal. No altar dos adoradores de Baal, eles colocaram ali um bezerro partido em sacrifício a Baal e lenha. No altar de Elias, Elias pegou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, mandou colocar um bezerro partido, mandou fazer um buraco em forma de círculo em torno do altar, e ele mandou colocar ali muita água. Diga comigo: muita água. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Meu irmão, quem tem medo de perder o que tem, nunca vai alcançar o que deseja possuir. Todas as vezes que você olhar para o seu dízimo e para a sua oferta como uma perda e não como um investimento, não como uma semeadura, você deixa de receber o resultado disso na sua vida.
Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos aprender aqui hoje, se você quer prosperar, se você quer que o ano de 2019 seja um ano extraordinário na sua vida, você precisa ser um dizimista fiel na casa de Deus. Porque isso é um princípio maravilhoso na vida de todo crente. A palavra dízimo significa 10%. 10% de tudo que nós ganhamos não pertence a nós, pertence a Deus. É para a manutenção da obra de Deus, é para a manutenção do templo. O dízimo, irmãos, ele é um nivelador de contribuição. Olha que princípio maravilhoso. Numa comunidade, a gente que vive numa igreja, a gente vive em comunidade, e aqui todo mundo se beneficia. Todo mundo se beneficia da estrutura da igreja, daquilo que a igreja oferece para o povo espiritualmente, e todo mundo contribui igual quando é dizimista. Porque olha que princípio lindo, o empresário que ganha 1 milhão por mês, ele dá exatamente a mesma quantia que o trabalhador que ganha um salário mínimo. Ambos dão exatamente a mesma coisa. Não tem maior, não tem menor, não tem melhor. O dízimo nivela a contribuição de todo mundo. 10% cada um está dando daquilo que Deus lhe confiou. Agora tem gente que quando vai ofertar, quando vai entregar o dízimo, é com dor no coração. O cara chega aqui no altar assim, ó: será que eu dou? Será que eu não dou? Aí eu tenho que dar. Mas rapaz, isso aqui é exatamente o valor da dívida que eu tenho para pagar, eu não vou dar não. Ah não, mas eu tenho que dar. Mas rapaz, com esse dinheiro aqui eu podia comprar isso para o Natal, não vou dar não. Ah não, mas eu tenho que dar, senão o devorador entra na minha vida. Irmão, olha aqui para mim. Pelo amor de Deus, meu irmão, se você contribui com o dízimo por causa de devorador, você está com a motivação errada. Você está com a motivação errada. Irmãos, o dízimo tem que ser um gesto de amor. Amor no seguinte sentido: um dia eu fui alcançado pelo Evangelho, e eu só fui alcançado pelo Evangelho, e sou uma pessoa salva, e sou uma pessoa abençoada por Deus, porque lá atrás, gente que nem me conhecia, investiu para que igrejas fossem construídas, investiu para que missionários fossem alcançados. Você talvez nunca tenha pensado nisso, mas tudo que Deus instituiu na Bíblia Sagrada, tudo, absolutamente tudo, Ele visa em primeiro lugar a salvação do homem. Muitas vezes você vem aqui no altar, você consagra uma oferta, você dá o teu dízimo, o pastor pega essa oferta, esse dízimo, transforma num programa de rádio, num folheto que é entregue para uma pessoa, na construção de uma igreja, e aí alguma pessoa lá recebe aquele folhetinho, ouve o programa de rádio, ou vem aqui para a igreja, ouve uma palavra, entrega a vida dela a Jesus, se torna uma pessoa salva. E onde começou a salvação? Com a tua oferta no altar. Tanto que Paulo, quando ele vai falar de oferta, ele vai dizer assim, que ele recebeu a oferta, Deus recebe a oferta como cheiro de suavidade, e é sacrifício agradável e aprazível a Deus. É assim que ele vê a oferta: cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então, se você quer ser próspero, meu irmão, aprenda uma coisa: quem tem medo de perder o que tem, nunca vai alcançar o que deseja possuir. Você tem que ver esses atos seus como uma bênção, porque Deus honra quem é fiel e quem age pela fé. Vamos para frente. Elias disse assim, os adoradores de Baal: vocês estão em maior número, então comecem por vocês. Qual era o desafio mesmo? O Deus verdadeiro seria o Deus que respondesse com fogo. Aí os adoradores de Baal começam a clamar: Baal, manda fogo! Nada de fogo. Baal, manda fogo! Nada de fogo. Baal, e nada de fogo. 1 hora, 2 horas, 3 horas, nada de fogo. Quando chegou meio-dia, eles já estavam desesperados. Baal, manda fogo! 1 hora da tarde estavam roucos. Baal, manda fogo! Aí Elias começa a tirar a casquinha deles ainda.
que ali o meio-dia Elias se aproximou. Esse profeta era um gozador, irmãos. O profeta chegou e falou: ei, comece a clamar mais alto, talvez o Deus de vocês esteja dormindo. Clame mais alto, talvez o Deus de vocês esteja viajando. Gritem mais alto, talvez o Deus de vocês esteja muito ocupado, afinal de contas ele é Deus. E os caras desesperados começaram a gritar, retalhar os próprios corpos, derramar sangue para ver se Baal mandava fogo, e nada de fogo. Final da tarde eles desistiram, cansaram, desanimaram. Aí Elias se aproxima do altar para orar. Irmãos, o altar é o lugar onde nós oferecemos as nossas dádivas a Deus. Você que está aqui nessa noite, você tem uma vida no altar de Deus? Ou você tem um altar na sua vida? Uma pessoa que tem um altar na vida é aquela pessoa que só quer receber. Ela quer ser curada, ela quer ser abençoada, ela só quer receber. Uma pessoa que tem uma vida no altar de Deus é uma pessoa que aprendeu a oferecer, a dar de si, do seu talento, da sua capacidade, do seu investimento, para que o reino de Deus se estabeleça. Elias se aproxima do altar, o povo todo em silêncio, e ele chega e diz assim: me tragam água. Levam para ele 4 cântaros de água. Ele pega aquela água e joga no altar. Pela segunda vez ele diz: me tragam água. Levam para ele mais 4 cântaros de água. Ele pega aquela água e joga no altar. Pela terceira vez ele diz: me tragam água. Alguém chega para ele e diz assim: profeta, você está ficando louco? O senhor esqueceu que nós estamos há 3 anos e meio sem chuva. Se o senhor jogar essa água aí e der errado, nós estamos fritos. Quem poderia garantir que aquilo daria certo? Quem tem medo de perder o que tem, nunca vai alcançar o que deseja possuir. Elias joga a última gota d'água que ele tem no altar. Ele está agindo com fé e liberalidade. E aí ele dobra o joelho para orar, e a oração dele é assim, ó: Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, o judeu, quando ele orava e ele pronunciava o nome dos seus antepassados, na verdade ele estava invocando o quê? O memorial do que aconteceu com os seus antepassados. Elias, quando ele dobrou o joelho ali, ele sabia do desafio que ele tinha pela frente. Então ele disse assim, ó: Deus de Abraão, Abraão, que foi desafiado por Deus a imolar o próprio filho, e Deus o honrou. Deus de Isaque. Irmãos, Isaque é fabuloso. Todo mundo migrando para o Egito por causa de uma crise. Isaque chegou para Deus e disse: Senhor, vou ou fico? Ele estava no deserto. Deus falou: fica, mas planta. Na crise, irmãos, nunca fuja. Na crise fica, mas planta. E ele plantou no deserto, na areia. A Bíblia diz que cada semente que ele plantou colheu 100 vezes mais. Deus de Jacó, Jacó que saiu da casa do tio Labão com uma mão na frente, outra atrás, voltou rico e próspero. Mostra que só existe um Deus em Israel. Honra o teu servo que está agindo com fé aqui, manda fogo. Ele nem terminou de orar, irmãos, o fogo desceu no altar. Mas veja, a Bíblia Sagrada vai dizer em Jó, no capítulo 11, e em Apocalipse capítulo 12, verso 14, que o diabo também tem poder para fazer fogo descer do céu. Então por que o fogo não desceu quando os adoradores de Baal clamaram? Irmãos, eu creio que naquele dia a mão do Todo-Poderoso foi estendida. Aquela mão que abriu o Mar Vermelho, aquela mão que tirou Jesus da sepultura, aquela mão que um dia foi estendida para você e Ele te salvou. Essa mão foi estendida e Deus disse assim: hoje não, Satanás. Outras vezes eu até permiti que você realizasse alguns sinais, mas hoje o fogo vai só pelas minhas mãos, porque lá embaixo tem um filho meu agindo com fé e determinação, e aqueles que confiam em mim jamais serão decepcionados.
Agora, irmãos, vocês já perceberam que quando Deus está no controle da situação, as coisas funcionam tudo ao contrário? Já perceberam isso? Quer ver? A Bíblia diz assim, por exemplo, é perdoando que se é perdoado. Aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder. E quem perder a sua vida, vai ganhar. É dando que se? É dando que se? Espera aí, está errado. Porque a matemática é uma ciência exata. E a matemática prova por A mais B que quanto mais você dá, menos você tem. E aí vem a Bíblia e diz que quanto mais nós damos, mais a gente tem. É que quando Deus está no controle, o caminho não é da lógica, não é da matemática, não é da explicação, é o caminho da fé. Hoje, quando pega fogo num lugar, a gente chama quem para apagar fogo? Bombeiro. E o bombeiro apaga o fogo com o quê? Com o quê? Água. Mas naquele dia ali, irmãos, a Bíblia Sagrada diz que quando o fogo desceu sobre o altar, o fogo lambeu toda a água que estava no altar. Quando Deus está no controle, não é a água que apaga o fogo, é o fogo que lambe a água. E por que o fogo lambeu toda aquela água? Sabe por quê? Porque aquela água era a oferta do profeta para Deus. Ninguém entendeu porque foi que ele jogou água sobre o altar. Água, algo que faltava em Israel. Água, o que ele tinha de mais precioso em Israel. Nada era mais precioso naquele momento do que água. Quando ele joga aquela água, ele diz: Senhor, eu confio tanto no Senhor, eu acredito tanto na sua palavra, Pai, que o que eu tenho de mais importante aqui, que é água, símbolo de sobrevivência, eu jogo nesse altar, na certeza que o Senhor vai me honrar. Quem está entendendo diz amém. Amém. Muito bem. Depois disso, os profetas de Baal são dizimados, e Elias olha para o rei e diz assim: Rei, aparelha o teu carro e vai para casa, porque eu ouço barulho de abundante chuva. Aí todo mundo olhou para o céu, e o céu estava azulzinho, não tinha uma nuvem sequer. E o profeta disse: ouço barulho de abundante chuva. Vocês já perceberam que pastor, profeta, missionário, tudo gente estranha? Já perceberam ou não? Tem umas manias estranhas, ouve o que ninguém ouve, escuta o que ninguém escuta, acredita no que ninguém acredita. Vê o que? Viu da onde? Ouviu o que? Acontece, irmãos, que o Deus em cuja presença nós andamos, Ele nos dá revelações da sua vontade. Vai embora o rei, fica Elias. Vai chover. Não tinha nenhuma nuvem no céu. Irmãos, hoje eu ouço o barulho de abundantes chuvas que estão vindo sobre a sua vida. Eu ouço barulho de casamentos restaurados. Eu ouço barulho de pessoas sendo curadas aqui nessa noite. Eu ouço barulho, pastor, de muitas almas se convertendo a esta igreja aqui nesse templo novo que está sendo construído. Eu ouço barulho de filhos e filhas que saíram de casa voltando para o lar. Eu ouço barulho de maridos sendo libertos de vícios do álcool. Eu ouço barulho aqui de muita prosperidade sobre esse povo. Eu ouço barulho de abundantes bênçãos sobre a vida de pessoas aqui. Agora olha o detalhe. Olha o detalhe. O rei foi para casa. Sabe o que o rei foi fazer, irmão? Comer e beber. E Elias foi gerar chuva. E a Bíblia vai dizer assim, ó, presta atenção. Então Elias, o tisbita, meteu a cabeça entre os joelhos para orar. Vocês me dão licença aqui, tá? Ele ficou nessa posição aqui, ó. Irmãos, essa posição
Era a posição que as mulheres hebreias ficavam para dar luz aos seus filhos. A mulher estava grávida, a mulher estava gestante. Quando ela percebia que estava chegando o momento do nascimento da criança, em que começavam as contrações, e o espaço, o intervalo entre as contrações ia diminuindo, e que ela percebia que a criança ia nascer, ela ficava nessa posição, e ali ela gemia, ali ela chorava, ali ela fazia força para dar luz ao filho. A oração é a forma pela qual nós damos luz aos nossos projetos de vida. É através da oração que nós damos luz aos nossos sonhos. Meu irmão, não existe milagre sem oração. Não existe salvação da família sem oração. Não existe avivamento sem oração. Não existe libertação sem oração. Não existe prosperidade sem oração. Não existe poder espiritual na nossa vida sem oração. Se você diz, pastor, eu quero que 2019 seja o melhor ano da minha vida, começa, meu irmão, a meter a cabeça entre os joelhos e começa a dar luz àquilo que você quer que aconteça na sua vida, que nasça na sua vida. Porque é através da oração. Vocês lembram aqui que na primeira noite eu disse que o nosso projeto de vida vai ser regado aqui com oração. Você vai ficar com ele no meio da sua Bíblia, vai orar o ano inteiro, e aqui na igreja também, todas as reuniões de oração que tiver aqui, nós vamos orar pelo projeto de vida, porque é através da oração que nós vamos dar luz aos nossos sonhos. Agora olha que interessante, o rei está lá comendo e bebendo, e ele orou. É orar, ação. É o oral, verbalizar, mas tem que ter ação. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que tem que ter ação. Aí Elias, deixa eu ver aqui. Preciso de uma pessoa aqui para me ajudar. Preciso de um discípulo agora. Quem que se habilita aqui? Um homem. Pode vir tranquilo, que eu não mordo não. Isso, vem cá, vai. Olha aí, ó. Papai, você é o nosso espelho. Coisa linda, hein? Como é que é o seu nome? Alessandro. Depois você passa lá na saída e pega um card para você lá, tá? Ó, Alessandro é o discípulo do profeta Elias. Elias chegou e falou assim, ó, já oramos, Deus vai mandar chuva. Olharam para o céu azulzinho. Ele falou, então faz o seguinte, vai lá dar uma olhada para a banda do mar, ver se está vindo chuva. Vai lá. Vai um pouquinho mais rápido, senão a gente não sai daqui hoje. E volta. Aí ele voltou, e daí viu alguma coisa? Ele disse, não tem nada. Ele falou, volta de novo. Foi lá a segunda vez. Hoje ele vai perder uns quilinhos aqui, irmãos. Deus está falando com o irmão. Viu alguma coisa? Nada. Vai lá a terceira vez. Foi lá de novo. Voltou. E aí viu alguma coisa lá? Não tem nada, profeta. Vai de novo. Quarta vez. Tem que ir. Só por isso vou ficar mais longe. Vem cá. Quarta vez. Viu alguma coisa? Então volta lá de novo. Dá um galeto, meu irmão. Quinta. E voltou correndo, ele vinha correndo. E aí viu alguma coisa? Então vai lá de novo. Sexta vez ele tinha orado, ele tinha que acreditar, irmãos. Ele voltou. Viu alguma coisa? Então vai lá de novo. Sétima vez. Aí ele voltou. Na sétima vez ele chegou e falou, e daí, você viu alguma coisa? Ele falou, profeta, não tem nada. A única coisa que eu vi é uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem que vem vindo lá do mar. Irmãos, você olha e diz assim, pastor, eu não vejo nada aqui na minha vida ainda acontecendo para o ano de 2019, pois eu já vejo, meu irmão, uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, que está se aproximando da tua vida, da tua empresa, da tua família, do teu trabalho, dos teus negócios. É uma nuvenzinha que está se aproximando, é a nuvem de Deus para a sua vida. Obrigado. Pois foi essa nuvenzinha que foi se agigantando, ganhando grandes proporções, e que se transformou numa grande chuva de bênçãos sobre Israel. Quando a chuva caiu, meu irmão, presta atenção nisso, tudo que estava morto começou a ganhar vida. As relvas começaram a brotar, os animais começaram a tomar água e ganhar vida. Aquilo que estava morto começou a ressuscitar, a terra começou a produzir. Meu irmão, quando essa chuva de Deus cair sobre a sua vida, tudo que está morto, tudo que está parado vai ganhar vida. Você vai ganhar um fôlego novo do Espírito Santo.
Você vai ganhar estratégias novas para a sua empresa, para o seu trabalho, para a sua igreja, pastor. Coisas novas de Deus. Essa chuva que vai cair sobre essa igreja aqui no ano de 2019 vai fazer ressurgir tudo que estava morto. Irmãos, o povo lá atrás, quando viu o fogo descer, o povo, quando viu os milagres de Deus, eles começaram a gritar uníssonos: só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Toda uma nação fora resgatada das mãos de um falso Deus, mediante a atitude de fé do profeta, mediante a ousadia de um profeta. Você quer que o ano de 2019 seja o melhor ano da sua vida? Você quer que esse projeto de vida que você está fazendo seja um sucesso? Então, meu irmão, pega a tua água e coloca no altar. Porque se a coisa que você mais precisa é de água, dê a última gota d'água que você tem. Porque quando você der a última gota d'água que você tem, os céus lhe darão chuva. Elias pegou a última gota d'água que ele tinha e jogou no altar. E ele colheu exatamente aquilo que ele plantou. A Bíblia Sagrada diz em Romanos 14:7: ninguém vive para si, e ninguém morre para si. Quer vivamos, quer morramos, somos todos do Senhor.